Olá, muito boa tarde. Agora são 16 horas em ponto pelo horário de Brasília e você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 22 de fevereiro. O ex-presidente Jair Bolsonaro compareceu à sede da Polícia Federal em Brasília hoje e ficou em silêncio diante dos investigadores que apuram uma suposta tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro ficou menos de meia hora no local, de acordo com informações preliminares. A defesa do ex-presidente disse que o silêncio dele é uma estratégia baseada no acesso negado aos elementos pelos quais Bolsonaro está sendo incriminado. O advogado disse ainda que Jair Bolsonaro dará seu depoimento quando o acesso a esses documentos for garantido. E a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que exige certidão negativa de antecedentes criminais para quem trabalha com crianças, como professores, enfermeiros e babás. O objetivo do projeto de lei, segundo a relatora, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, é impedir que pedófilos utilizem a sua condição profissional para se aproximar de crianças com o intuito de cometer algum tipo de exploração sexual. O projeto é uma recomendação do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara, que apurou denúncias de turismo sexual e exploração sexual no Brasil. Um trecho da recomendação da CPI, inclusive, diz o seguinte: a CPI constatou que muitos casos de exploração sexual de menores são praticados por pessoas que trabalham no atendimento a crianças. Propomos, assim, uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente para exigir dos profissionais que vão trabalhar com crianças a apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais. O texto foi apoiado pela relatora nas comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania e Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Por outro lado, recebeu críticas de outros parlamentares por não focar exatamente em quem cometeu crimes sexuais, mas em todas as pessoas que cometeram delitos quaisquer. O deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, deu como exemplo uma pessoa que tenha cometido um furto aos 18 anos de idade e que, com a lei, não poderia nem auxiliar no administrativo de uma escolinha de futebol aos 40 anos. Mesmo com ressalvas, a medida foi aprovada. Mas a relatora destacou que eventuais mudanças quanto aos crimes devem ser feitas no Senado, para onde a matéria segue agora para apreciação. E a gente volta a falar sobre julgamento, só que dessa vez do ex-jogador da seleção brasileira Daniel Alves. Ele foi condenado hoje a 4 anos e 6 meses de prisão. A sentença disse que o tribunal considera as provas suficientes para a condenação de Alves. A defesa dele disse que vai recorrer da decisão. A condenação de Daniel Alves pelo Tribunal de Barcelona a 4 anos e 6 meses de prisão chega apenas 2 semanas após o término do julgamento. A defesa do ex-jogador ainda pode recorrer à decisão no Tribunal Superior de Justiça de Catalunha e no Supremo Tribunal da Espanha. O tribunal informou que, enquanto recorrer, Daniel segue preso. A sentença do ex-jogador, dada pela juíza Isabel Delgado, inclui uma pena de liberdade supervisionada de 5 anos, que será cumprida após o término da pena, além de 9 anos de afastamento da vítima. Ele também deve pagar a ela uma indenização de 150 mil euros, cerca de 804 mil reais. A sentença lida diz que, com a decisão, o tribunal considera provado que o acusado agarrou bruscamente a denunciante, a derrubou ao chão, impedindo-a de reagir. Com isso, se configura o uso de violência no ato. O julgamento de Alves durou 3 dias e terminou no dia 7 de fevereiro, quando o jogador prestou depoimento. Na sessão, ele chorou e negou a agressão. À época, a defesa de Daniel Alves pediu a liberdade condicional e a absolvição dele. Já o Ministério Público local pediu 9 anos de prisão. A defesa da denunciante pediu 12 anos. E mudando de assunto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o governo aceitou manter a desoneração da folha de pagamento. Pacheco deu a declaração após o manifesto de empresários no Congresso e reunião com o ministro Fernando Haddad.
A desoneração da folha de pagamento vale para os 17 setores da economia e para os municípios. Segundo Pacheco, eventuais alterações na regra devem ser enviadas por meio de projetos de lei ao Congresso. Isso porque uma medida provisória tem efeito imediato. Já o projeto de lei permite o debate de texto em comissões e nos plenários da Câmara e no Senado. O governo pode propor alterações, mas o fará por projeto de lei sem eficácia imediata. Portanto, a medida provisória 1202 não terá a tramitação da desoneração da folha de pagamento. Isso, portanto, serve aos 17 setores no sentido de suas programações, de suas previsões, no sentido de que a desoneração da folha dos 17 setores está mantida, assim será, e eventuais alterações serão, então, amadurecidas através de projeto de lei e não por medida provisória. Segundo o senador, o programa emergencial de retomada do setor de eventos e as compensações tributárias, que também são tratadas no texto da medida provisória, continuarão a tramitar por meio da medida. Agora, a expectativa é que o governo edite uma nova medida provisória para remover o trecho referente à desoneração da folha de pagamento. Os demais assuntos abordados na primeira MP permanecem em tramitação na versão original. Mais cedo, representantes dos setores desonerados se reuniram no Congresso Nacional para cobrar a continuidade da medida. Um dos pedidos do grupo, que era para que o tema fosse tratado por projeto de lei e não por medida provisória, foi atendido pelo governo. Segundo os dados da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais, a desoneração da folha de pagamento garantiu, em 2022, aumento do salário médio dos segmentos beneficiados, passando de R$ 2.033 para R$ 2.430. Nos destaques internacionais, na Venezuela, uma mina ilegal desabou e pelo menos 25 pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas. O incidente ocorreu na véspera, na mina Buia Louca, onde dezenas de pessoas trabalhavam na pedreira a céu aberto, quando de repente um deslizamento de terra arrastou vários trabalhadores. O local é de difícil acesso e as equipes de resgate que partiram do município de La Paragua tiveram que enfrentar 7 horas de navegação em um rio para chegar até a mina. Os primeiros corpos já foram trazidos para a cidade, onde parentes choravam a morte dos mineradores. Em dezembro passado, pelo menos 12 pessoas morreram após o desabamento de outra mina no mesmo estado. A região do Arco Mineiro de Bolívar, que abrange parte da Amazônia, possui uma extensão de 112 mil km² e grandes reservas de ouro, diamante e ferro, entre outros. A região é explorada pelo governo, mas também por grupos ilegais e criminosos. Ambientalistas denunciam um ecocídio naquela região. Um dia depois do Ministério Público anunciar a descoberta de 5 corpos carbonizados na Serra do Guerreiro, no México, um confronto entre 2 grupos armados deixou 12 mortos. A informação foi confirmada nesta quarta-feira pelo presidente Andrés Manuel López Obrador, um dia depois de o Ministério Público anunciar a descoberta de 5 corpos carbonizados na região. Se presume, falta ter toda a informação. Presume-se, ainda precisamos ter todas as informações, que foi um confronto entre gangues. Até agora foram confirmadas 12 mortes. Hasta agora comprovados 12 mortos. O presidente acrescentou que há uma operação das forças federais no local. O enfrentamento ocorreu na segunda-feira no município de São Miguel Totoplán, uma região encravada na Serra de Guerreiro, de difícil acesso e comunicação. O Ministério Público pediu o apoio das forças federais para realizar as primeiras investigações. Desde o fim de 2006, quando o então presidente Felipe Calderón lançou uma polêmica ofensiva militar antidrogas, o México registrou mais de 420 mil assassinatos e dezenas de milhares de desaparecidos. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 horas da tarde com a Beatriz do Vale. Uma ótima tarde para você. Tchau.